Oi pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um Economia é Tudo. Dando continuidade ao nosso programa, a gente vai falar o que rolou na semana e a primeira coisa foi esse dado horrível do PIB que saiu ontem. O que é o PIB, para começar? O PIB é tudo que é produzido no país em um determinado período. Então, no caso, é o PIB do trimestre. Tá? Então, tudo que foi produzido, o valor de todas as coisas produzidas no país no primeiro trimestre de 2019. E aí o dado que você olha é a comparação disso com o período anterior. Por que o PIB é interessante? Porque ele dá uma medida da atividade econômica e ele caiu. Ele caiu um pouquinho, 0,2%, mas é uma coisa significativa porque a gente já vem, assim, a economia deu uma despencada ali em 2015 e 2016, ela caiu quase 8% em termos de PIB, é uma coisa enorme. A recuperação que a gente está tendo, ela é muito lenta. E o que dá para falar agora é que o país está basicamente parado. Nas medidas que os economistas olham, nem sempre o PIB é a coisa mais interessante. O interessante é olhar para PIB per capita. Por quê? PIB per capita é a mesma coisa, no fim das contas, que a renda per capita, que é a renda média da população. Se a gente está crescendo em torno de 1% nos últimos 3 anos, e a população está crescendo mais ou menos isso. Né? Então a renda per capita está parada. Então a gente tomou um tombo gigante em 2 anos, e aí depois disso não aconteceu nada. Então se a gente olhar para destrinchar um pouco mais esse dado, a gente consegue olhar o PIB, que é a produção total, e dividir em 3 setores, que é agropecuária, indústria e serviços. O que mais caiu nesse período foi indústria. É lógico que não é a causa fundamental, mas a gente olhar dentro da indústria, o que mais caiu mesmo foi indústrias extrativas, caiu mais de 6% no período. E o que é isso? Isso é Brumadinho. Então, Brumadinho teve um impacto gigante nessa indústria, que está ajudando, em parte, a explicar o que está acontecendo na queda da indústria. Mas não é tudo, né? Essa queda está disseminada em vários setores, ela também está na agricultura, e o que salvou um pouquinho foi serviços. A gente pode também olhar o jeito que o PIB é gasto. O PIB é a produção total da economia e ele pode ser dividido entre consumo, a despesa, né, no caso, consumo, investimento e governo, mais o setor externo. O que mais caiu é investimento. O investimento caiu muito. A impressão que a gente tem é alguma coisa de, olha, a economia tinha uma certa expectativa que ela reagiria, essa expectativa está sendo frustrada e o investimento está retraindo por conta disso. E tem muita incerteza na economia brasileira, principalmente em relação ao setor público. Né? Ninguém sabe como é que vai sair, se essa reforma vai sair, quando vai sair. Tinha uma expectativa que seria mais rápida. Tem um nó político aí que parece que deu uma melhorada, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Parece que deu uma melhorada na última semana, mas ainda tem um nó político. Então isso aí está atravancando tudo. E não é só investimento privado, né? Investimento público também está sofrendo muito. O investimento público vem caindo muito nos últimos anos. E aí é a situação fiscal do país, né? A gente já falou isso aqui em outros episódios. O Brasil, no governo brasileiro, você tem os gastos obrigatórios, que o governo tem que fazer por lei, por exemplo, aposentadorias, pagamento de funcionalismo, e tem as despesas discricionárias que ele pode escolher gastar ou não. As obrigatórias é uma parte gigantesca. E elas estão crescendo cada vez mais, principalmente por causa da Previdência, do envelhecimento da população, as pessoas vivendo mais, tendo menos filhos, isso aí está pressionando o gasto obrigatório. Então, o governo tem que cortar para fazer o ajuste, ele ajusta na parte discricionária, e investimentos está na parte discricionária. Então, investimento é uma coisa super importante, investimento público, e está sofrendo muito. Se a gente não ajustar as contas públicas, não ajustar a Previdência, vai só piorar. Por falta de notícia ruim nessa semana, a gente teve uma notícia ruim do lado das contas públicas. Eu acabei de falar sobre isso, e aí o dado que veio de abril foi um dado muito ruim. Normalmente a gente registra superávit nesse mês, superávit quer dizer que, superávit primário no caso, né, que arrecada-se mais do que gasta-se. O mês de abril tende a ser um mês de superávit primário, só que o superávit veio bem menos do que o esperado. Então a situação das contas públicas está crítica, e aí inclusive o ministro Paulo Guedes está pedindo um crédito suplementar ao Congresso, então ele quer gastar mais e fazer dívida. Por que precisa gastar mais? Porque precisa pagar a Bolsa Família, precisa pagar a aposentadoria, então precisa desse dinheiro adicional via dívida, isso não estava previsto. Então ele precisa pedir autorização para o Congresso fazer isso. E isso, de acordo com ele, deu uma embananada. Acho que a tendência é que isso aí se desembanane. Como eu estava falando, o cenário político está todo enroscado, a gente está vendo isso nas últimas semanas, uma tensão entre os poderes, entre o executivo e o legislativo. Mas nessa semana deu uma acalmada. Eu acho que muito disso tem a ver com as manifestações de domingo, que assim, muita gente tinha medo que elas iriam acirrar um enfrentamento
entre os poderes, colocando mais estímulo ao presidente a pressionar ainda mais o Congresso. Mas, por outro lado, muito do que a gente viu foi um apoio à reforma da Previdência, e acho que foi muito menos nesse sentido, um enfrentamento com o Centrão, ou com o Congresso, ou com o Rodrigo Maia, ou com qualquer que seja. E menos também nas pautas de costumes, que o presidente estava tanto empurrando. E eu acho que também isso foi um sinal importante, não só para o Congresso, mas para o próprio presidente. E o que a gente viu depois foi o presidente com mais foco em cima da reforma e tentando apaziguar a relação com os poderes. Inclusive teve um pacto entre os poderes para colocar o país nos rumos e empurrar as reformas, principalmente a reforma da Previdência. Isso aí está se refletindo nos preços dos ativos. A hora que a gente olha para o dólar, a gente estava comentando na semana passada, chegou a bater 4,10, ele veio caindo durante a semana. Ontem só deu uma piorada, mas ele está abaixo de 4 hoje na sexta-feira, no começo da sexta-feira. E a Bolsa também recuperou bastante. O último tópico que eu queria mencionar aqui é saneamento básico. Isso é o verdadeiro 7-1 brasileiro. Uma vergonha a situação brasileira com relação ao saneamento. E melhorar isso aí é super importante, porque as pessoas ficam menos doentes, você gasta menos em saúde, as crianças elas conseguem ter melhor desempenho na escola, então quando elas chegarem à idade adulta, elas vão ser indivíduos mais produtivos, vão ganhar mais. Isso ajuda a diminuir desigualdade, porque simplesmente os ricos eles têm acesso a saneamento e os pobres não, então a capacidade dos pobres de serem indivíduos mais produtivos, de acumular mais capital humano, ela é diminuída. Então resolver isso é uma coisa para ontem. Tinha uma medida provisória em discussão, ela foi aprovada em comissão, que é a medida provisória 868, que veio lá do Temer. E a ideia da medida provisória é deixar as regras mais claras e facilitar a entrada do setor privado nesse setor. Tem duas coisas importantes. A primeira, os municípios que querem contratar uma empresa para fazer saneamento, hoje eles tendem a privilegiar as empresas públicas. Agora eles vão ser obrigados a fazer isso por licitação. Então isso vai facilitar a entrada das empresas privadas. E o outro ponto importante é que o marco regulatório vai ser centralizado na agência regulatória, a Agência Nacional de Águas. Então, aquelas regrinhas específicas de município para município, agora elas vão ser uniformizadas. Então, isso facilita também a entrada do setor privado. Por que é importante ter setor privado aqui? O Estado, a gente acabou de falar isso, o Estado está afogado, tá? Ele não tem dinheiro para nada. E esse é um problema super sério. E é para ontem, então é importante a gente buscar alternativas, e a alternativa é o setor privado. Então, deixa eu dar um número, é muito baixa a participação do setor privado no saneamento. Então esse aqui é um número que vem da Helena Landau, da coluna dela no Estadão. As empresas privadas atuam em apenas 6% do setor, mas elas são responsáveis por 20% do investimento. Tem espaço aí, elas ocupam um espaço pequeno, mas elas investem bastante, né? Tem espaço para entrar, não tem muita alternativa no setor público. O setor público está quebrado, tá? Então a gente precisa avançar nessa direção e você simplificar as regras e dar mais espaço ao setor privado é uma alternativa que a gente considera muito boa. Eu só queria terminar em cima de um assunto que a gente tratou na semana passada, que acho que é uma coisa para ficar de olho. A gente estava falando da abertura no mercado de aviação no Brasil, que permitiu a entrada de empresas estrangeiras agora, que vai permitir, né? Essa medida provisória que foi aprovada pelo Congresso, e agora vai chegar o presidente e o Congresso tinha colocado tinha retirado a permissão para que as empresas cobrassem por bagagem, tá? E a gente tinha falado aqui que isso aí é complicado em termos de competição, porque dificulta a entrada das empresas low cost que tem lá fora, que elas também conseguem se viabilizar por causa que elas cobram por tudo. O CAD, que é o órgão que regula a concorrência no Brasil, recomendou ao presidente Bolsonaro que vete esse item. E o presidente Bolsonaro, que tinha dito que ele ia sancionar inteira, ele agora disse que vai vetar. Então acho que é uma coisa para a gente olhar, acho que é uma coisa legal em termos de concorrência, e vamos ver o que acontece aí na semana. Por hoje é isso, diz aí o que você achou, deixa o seu comentário, curte e compartilhe o nosso conteúdo. Também dá uma olhada lá na nossa página porquê.com.br, que tem bastante conteúdo adicional. E olha a gente nas redes, aqui no YouTube, no Face, no Instagram, no Twitter. E é isso aí, abraço!